E aí, galera, tudo bom? Tô aqui também de plantão para falar para vocês sobre a prova da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, o CESDF, né? Galera, o que eu tenho para dizer sobre essa prova para vocês? Uma prova estilo clássico, né? Então, uma prova que cobrou assuntos classicamente cobrados dentro da prova de medicina preventiva e saúde coletiva, tá? Uma prova que cobrou bastante conceito de epidemiologia, bastante conceito de SUS, conceitos puros e aplicados sobre o SUS, alguma ou outra questão aí sobre clínica médica, né, ou mais aplicado na clínica possivelmente, né? Mas é uma questão que, em geral, o aluno que estudou, que se preparou para a prova, tem que mandar bem, tá? O que eu gosto desse tipo de prova que ele é mais direto ao ponto, especialmente quando a gente está falando aqui dessa prova específica, né? É que não vai cair aquelas questões discutíveis, não teve nenhuma daquelas questões assim que ninguém sabe de onde o examinador tirou a referência, ou aquela portaria que ninguém nunca ouviu falar e que de repente cai na prova e que cobra do aluno que tenha, sei lá, né, faça telepatia para descobrir o que o examinador estava pensando, né, para fazer a questão. Então não teve nada desse tipo aqui nessa prova. Tudo questão previsível. Acho que essa é a melhor palavra que a gente pode falar sobre a prova do CESDF, tá? Uma prova previsível, uma prova com conteúdos que são normalmente cobrados dentro da saúde coletiva, tá? Caiu prevenção quaternária, caiu sobre sensibilidade e especificidade, caiu sobre doenças de notificação compulsória, declaração de óbito, ética médica, princípios do SUS, Lei 8.142, né? Então, sarampo, que é algo que sempre cai, estudos transversais. Então, todos aqueles assuntos lá que você que estava lá na nossa plataforma estudando, olha, podia gabaritar essa prova. Essa é uma prova que dava para gabaritar, tá? Então, não vejo nenhum problema aqui muito grande. Tem apenas uma questão, né? Que dependendo da sua prova, vai variar de prova para prova. Aqui na prova que eu tenho acesso, a prova tipo C, é a questão 88, que é sobre a correlação entre nível de prevenção e qual é a intervenção em saúde realizada. Essa questão aqui, ela tem recurso sim e provavelmente vai ser anulada, tá? Ele dá como resposta que um ambulatório especializado em tratamento de HIV é uma prevenção terciária. Galera, isso aqui é sempre discutível, tá? Porque dependendo da bibliografia, algumas bibliografias vão dizer que uma vez que a doença já está estabelecida, né, e que a gente já vai fazer um tratamento que vai apenas aumentar a sobrevida, né? Ou fazer algum outro tipo de ação, do tipo, por exemplo, um beta-bloqueador para insuficiência cardíaca, né? Ou algum fármaco para DPOC, doenças que não têm cura, seriam todas prevenção terciária. Mas, galera, a gente tem uma ampla bibliografia, né, disponível de epidemiologia, dizendo que nesses casos não se trata de prevenção terciária, que o tratamento da doença, né, seja para aumento da expectativa de vida, para melhora da qualidade de vida, que não seja uma reabilitação, ou seja, que não seja o tratamento de uma sequela de uma doença, isso é prevenção secundária, né? Então, letra A, que eu tenho aqui, né? Centro de reabilitação, prevenção primária? Não, seria prevenção terciária. Ambulatório especializado em tratamento de HIV, prevenção terciária, que é o gabarito que deram, né? Também não, seria prevenção secundária. Rastreamento, prevenção primária? Não, rastreamento é prevenção secundária, detecção precoce. E proteção específica, prevenção terciária? Não, proteção específica é prevenção primária. Então, ó, já tô com o livrinho preparado para fazer o recurso aqui para vocês poderem utilizar para essa questão. Eu tenho uma grande convicção, para não dizer uma quase certeza absoluta, né, de que essa questão vai ser anulada, porque ela simplesmente não é amparada pela principal bibliografia que nós temos de epidemiologia. Seria a alternativa menos errada? Seria,
tá? As outras estão mais erradas do que a letra B, mas a letra B também está incorreta. Então não dá para considerar, aqui não tem muita desculpa para a banca, não. Eu acredito que essa questão vai ser anulada e é a única, tá, pessoal? O resto todas estão bem amparadas na bibliografia, as outras estão bem feitas. Eu acho que quem se preparou foi muito bem nesse edital. Me conta aqui como é que você foi. Um grande abraço e até mais. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sabrina da Pediatria e vou discutir aqui com vocês alguns pontos da prova do SES Distrito Federal 2024 para o R1, tá? Uma prova que teve algumas questões bem dificeizinhas aí, mas no geral conseguiu abranger aí tudo que a gente costuma discutir, né, durante o ano aí as aulas. E neste momento em que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês, eu não tenho gabarito oficial. Então, a princípio, não cabe nenhum recurso, tá? Mas se acontecer alguma coisa diferente, a gente avisa aqui para vocês, ok? Eu estou com a prova do tipo C e vou discutir algumas questões, então. Vou começar pela questão 42. O Programa Nacional de Imunizações, PNI, foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde e vem sendo ampliado ano a ano. De acordo com as recomendações vigentes, assinale a alternativa que apresenta a correlação entre a vacina e o período de aplicação. A. Meningo ACWY, uma dose entre 11 a 14 anos de idade. Gente, isso foi uma ampliação deste ano, temporária, tá? Só que entrei no site do Ministério da Saúde hoje, né, quando foi corrigir a prova, e tá lá ainda 11 a 14 anos. Então, a princípio, esta é a vigente. Se tá no site do Ministério da Saúde, é a vigente, ok? Antes, era só 11 a 12 anos e em algum momento deve voltar a 11 a 12 anos, ok? Também. B. Febre amarela aos 9 anos e reforço a cada 10 anos de idade. Não, febre amarela agora, o esquema habitual é 9 meses e 4 anos de idade. Hepatite B, ao nascer, 2, 4 e 6 meses e reforço aos 15 meses de vida. Não, é 2 a nascer, 2, 4 e 6 meses, não tem mais nenhuma dose. O reforço aos 15 meses é da hepatite A, ok? E D, tríplice viral aos 2, 4 e 6 meses de vida. Não, a tríplice viral, a primeira dose aos 12 meses. Agora, temporariamente, estamos com a dose 0 a partir dos 6 meses de idade, ok? Mas não tem essa dose de 2, 4, 6 meses. Outra questão que eu queria discutir com vocês, que não é uma questão difícil, mas é uma questão que não é muito estudada, vocês não dão muita atenção, que não é um tema que cai com tanta frequência, é a questão 48. Nos últimos anos, está aumentando o número de casos de hipertensão arterial sistêmica na faixa etária pediátrica. Isso se deve ao aumento da prevalência da obesidade, do sedentarismo e dos hábitos alimentares inadequados. Com relação à hipertensão arterial na infância, assinale a alternativa correta. A. Beta-bloqueadores são as drogas de primeira linha na maioria dos casos, com baixo risco de efeitos colaterais nessa faixa etária. Não, tá? Geralmente são os antagonistas bloqueadores dos canais de cálcio. E a nossa primeira conduta de tratamento é mudança de estilo de vida, de alimentação, de atividade física e não medicamentosa. B. A hipertensão relacionada à obesidade é classificada como secundária. Não, ela é classificada como primária, tá? C. Que é a alternativa correta, todas as crianças devem ter a pressão arterial verificada anualmente a partir dos 3 anos de idade. No documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam pelo menos uma vez ao ano, e isso causa estranhamento, né, para o aluno, porque na prática a gente não vê isso acontecer da maneira que deveria, ok? E a alternativa D, hipertensão arterial primária, acomete principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Não, acomete crianças maiores, ok? Mais uma questãozinha, essa eu achei muito difícil. Eu acho que muitos erraram, tá? Mas não cabe recurso, porque a alternativa correta é exatamente o que está escrito no Manual do Ministério da Saúde sobre tuberculose, questão 58. O diagnóstico da tuberculose na infância é um desafio. Ele baseia-se em uma combinação de critérios clínicos e epidemiológicos associado a teste imunológico não específico de infecção tuberculose e radiografia de tórax. Até o momento, não existe um método considerado padrão ouro. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose no Brasil, assinale a alternativa correta. A. O diagnóstico de infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis é feito pelo meio de dados clínicos radiológicos?
Não, né, gente? No enunciado já tá dizendo. E eu acho que muita gente deve ter colocado isso porque não sabia a informação que tá na correta, tá? Então, a gente tem o epidemiológico, tem que ter tido contato, né? A gente tem o PPD. Então, não é só clínico, nem clínico e radiológico, tá? Não é só a história clínica e o raio-x. A gente tem que fazer o PPD também. Então, não é correta. B, e essa é a alternativa correta. A dosagem sanguínea de interferon gama, IgRA, possui acurácia e valores preditivos semelhantes à prova tuberculínica, mas não está indicada em crianças menores de 2 anos de idade. Está escrita exatamente esta frase no Manual do Ministério da Saúde de Tuberculose, ok? C. Na infância, as formas extrapulmonares são mais frequentes do que as pulmonares. Não, as pulmonares são frequentes também, mas geralmente são abacilíferas, ok? E D. Nos adolescentes, os aspectos radiológicos mais encontrados são infiltrados ou consolidações nos terços inferiores do pulmão. A gente sabe que não é o aspecto do adolescente é igualzinho do adulto, ok? Quero discutir uma última questão com vocês que, assim, gente, caiu em todas as provas praticamente até agora. E se você vai prestar e não sabe, então se liga aí. Diarreia, porque teve atualização do cartaz do manejo aí do Ministério da Saúde em 2023. Então, questão 59. Uma criança de 4 anos de idade foi levada à emergência por um quadro de náusea, vômito e diarreia há 4 dias. Apresentou febre baixa nos 2 primeiros dias, evoluindo a febril desde então. Na avaliação inicial, encontrava-se desidratada. Após hidratação venosa, aceitou bem o soro de reidratação oral, estava ativa, brincando, frequência cardíaca, respiratória e enchimento capilar normais, com base nas diretrizes do Ministério da Saúde de 2023, no momento da alta, além do soro de reidratação oral, está indicada a prescrição de zinco, alternativa A. Gente, isso caiu em tanta prova, e aí, se tiver prova ainda para você fazer, vai cair, tá? Manejo, né, da diarreia aguda. Plano A, o paciente não tem desidratação, ou ele estava no plano B, ele voltou para o plano A, ele vai de alta, ele tem que receber zinco. Menores de 6 meses, 10 mg por dia, maiores de 6 meses, 20 mg por dia, por 10 a 14 dias, ok? Então, foi essas questões que eu quis discutir aqui com vocês hoje. Foram essas questões, né, que eu quis discutir com vocês. Mas, se aparecer alguma coisa no gabarito deles estranho, tiver algum recurso, a gente volta aqui para conversar, ok? Espero que vocês tenham ido muito bem. Beijão! Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cássio Rubricht e vamos comentar aqui a prova do CESDF de cirurgia geral. Em geral, foi uma prova bem feita, com bastante casos clínicos, não é só aquela decoreba, mas tiveram algumas questões que foram bem obscuras, capciosas, difíceis, tá? Então a gente vai comentar essas questões aqui com vocês agora. Muito bem, tem uma outra questão aqui que é bem obscura, né? Uma questão número 11, tá? O paciente de 30 anos de idade foi admitido no pronto-socorro após acidente automobilístico de alta velocidade. Vou ler aqui para vocês o enunciado, tá? Estava com cinto de segurança e queixava-se de dor abdominal intensa e distensão. No exame físico, PA 90 por 60, frequência cardíaca de 120, respiratória de 24, com a temperatura de 36,5, saturação de 92, o abdômen rígido, a palpação com sinais de equimose e hematomas difusos. Então tem um trauma abdominal contuso aqui. E a ausculta abdominal diminuída. Exames complementares demonstraram hemograma com hematócrito diminuído, ou seja, tem algum sangramento, tá? A princípio um choque hemorrágico aqui, pela frequência cardíaca ali, seria um choque classe 2 para 3, né? Nos exames complementares tem também radiografia de tórax sem fraturas costais. E aí a gente tem que começar a pensar onde está esse sangue. O FAST livre de líquido intraperitoneal, ou seja, não tem líquido na cavidade peritoneal. E tem o base excess de menos 10, isso é muito importante, porque um base excess de menos 10 diz pra gente que é um choque grau avançado já. É classe 3 para 4. Então tem um paciente que sangrou para algum lugar, o tórax aparentemente não é, tá? Não fala nada de estabilidade pélvica, não fala nada de sangramento externo, de hemorragia externa. O FAST é negativo, tá? Então, onde mais pode estar este sangue, tá? Um local que a gente não consegue avaliar com o FAST é o retroperitônio. Lembre disso, tá?
Então pode ser que o paciente tenha um sangramento retroperitoneal. Se tivesse aqui um FAST positivo, é claro que a laparotomia estaria indicada, tá? O paciente que está com choque avançado e tem um FAST positivo, eu indicaria a laparotomia. Mas por enquanto, mesmo que ele tenha uma dor abdominal importante, não tem uma indicação clara de laparotomia aqui, porque o FAST é negativo. Bom, o que mais? Aí você começa a pensar, né? Onde está esse sangramento então? Como disse, pode ser retroperitônio. Mas o paciente tem uma dor abdominal intensa, né? O abdômen rígido. Mas está escrito ali que o paciente tem hematomas por todo o abdômen, tá? Aqui, ó, hematoma difuso, né? E equimose difusa. É isso que ele diz. Então, o paciente com hematoma difuso pode ter laceração de musculatura, ele pode ter muita dor por conta disso, tá? Então, a gente tem a princípio aqui um choque hemorrágico, não sabemos ainda a origem, tá? Mas não é cavidade abdominal, pode ser o retroperitônio, provavelmente. E então, como o paciente tem uma pressão de 90 por 60, se você for olhar as definições de instabilidade hemodinâmica, 90 é o limiar. Abaixo de 90 seria uma instabilidade hemodinâmica. Então, ele tem um choque importante, sim, mas ele tem condições de receber aqui uma reanimação volêmica, inicialmente com cristalóide, até que chegue o sangue, e aí ele estabilizando, ele pode ir para a tomografia. O sangramento retroperitoneal, ele é contido normalmente, então ele sangra, pode sangrar bastante, mas ele para, porque é uma cavidade fechada, né? Então, geralmente esse sangramento será contido. Lesões renais de classe avançada ainda podem ser tratadas de maneira conservadora, contanto que você consiga levar o paciente a uma estabilidade, tá? Então, nesse caso aqui, essa questão é bem difícil mesmo, né? A gente fica ali tentado a marcar a alternativa D, de indicar a laparotomia exploradora, mas a gente viu que o FAST é negativo, não tem sangramento intraabdominal, não tem também lesão de víscera oca, porque você pensa, pode ter uma lesão de víscera oca, o paciente teve bastante dor, mas teria nesse caso líquido intraabdominal também. Se tivesse laceração de bexiga, né, com ruptura intraperitoneal, também teria líquido intraabdominal, tá? E pneumoperitônio também. Ele não coloca nada de hematura aqui. Muito provavelmente esse paciente terá hematura. E é possível que ele ocultou essa informação de propósito, só para dificultar a questão aqui, tá? Então, realmente uma questão muito difícil aqui, tá? Uma questão muito difícil. Provavelmente um sangramento retroperitoneal e por isso você teria que fazer a tomografia. O paciente ele não tem sinais claros que indiquem uma laparotomia, que seria um FAST positivo ou uma irritação peritoneal, tá? Dor abdominal é uma coisa. O paciente com hematoma aqui extenso do abdômen pode ter dor abdominal, mas ele não tem irritação peritoneal, que indica que tem algum problema dentro da cavidade abdominal. Então, como eu falei, provavelmente o problema está no retroperitônio e o paciente pode ser tratado de maneira conservadora se você conseguir estabilizar ele com cristalóide e sangue, tá legal? Então vamos para a próxima. Questão 13, tá? Essa aqui é outra questão um pouco difícil. Ela é meio vaga assim na descrição. Então fala de um paciente que tem uma dor abdominal inferior direita. Ele não fala onde que é, tá? Há 6 meses. E diz que tem uma massa no local sem outros sintomas, tá? Ele fala ali de umas comorbidades, fala de sinais vitais. E aí no exame físico tem uma massa palpável não dolorosa na região abdominal inferior direita, tá? Então olha aqui, ele não deixa muito clara a descrição, tá? Mas é no quadrante inferior direito, tá? O que leva a gente a acreditar aqui que o paciente vai ter uma hérnia de Spiegel? Porque ele não fala que é uma dor na região inguinal, na virilha, tá? Ele fala que é uma dor ali no quadrante inferior direito. E qual que é essa hérnia que tem nessa região? É a hérnia de Spiegel. É uma hérnia que vai ter ali na região da linha semilunar, tá? Então na borda lateral do reto abdominal, entre o reto e os oblíquos, tá? Então num ponto de fraqueza nessa região infraumbilical, na linha semilunar, é que vai se formar a hérnia de Spiegel, que bate bem com o que descreve a questão aqui. Ela fala que é no quadrante inferior direito essa hérnia, não é na virilha, tá? Então, a princípio, você poderia ficar na dúvida aqui. Também uma descrição bem vaga
dessa hérnia, da localização, né? Mas eu acho que a ideia do autor era perguntar isso para você. Qual que é a hérnia que fica ali na região abdominal inferior, que pode ser a direita ou a esquerda, mas que não é na virilha, tá? Uma hernia incisional poderia ser ali, se a paciente tivesse uma apendicectomia, por exemplo, prévia, né, por uma incisão de McBurney. Aí você poderia também ter hernia incisional como uma opção, mas como o paciente não tem história de cirurgia prévia, então não existe essa possibilidade, tá? E por último, a questão número 12, que também era uma questão difícil, tá? Que fala no paciente que deu entrada com um quadro, resumindo aqui, de pancreatite aguda, tá? E aí, ele fala que o paciente tem um pouquinho de elevação de temperatura, então uma febre de 38,5, tem o sinal de Murphy positivo, então ele começa a jogar várias coisas para tentar te confundir, tá? Ele não fala nada de icterícia aqui, ele não fala de icterícia, fala que tem amilase e lipase sérica elevada somente, tá? E fala que no ultrassom, além de colelitíase, tem dilatação de via biliar comum, certo? E ele pergunta qual que é o manejo. E qual foi o gabarito aqui? Foi a alternativa B, uma CPRE, tá? E por que que ele indicaria uma CPRE aqui? Porque se o paciente tem dilatação de vias biliares, o paciente provavelmente ele ainda está com um fator obstrutivo nas vias biliares, então ele ainda tem um cálculo obstruindo, tá? Só que isso aqui pode ter recurso, porque se você for pegar o guideline da Sociedade de Endoscopia Gastrointestinal, da ASG, se você for pegar a estratificação de risco, você identifica que o paciente é risco alto muito alto, né, para coledocolitise, quando ele tem dilatação de vias biliares e icterícia, com bilirrubina acima de 4. Isso não é falado aqui. Segundo essa diretriz, se o paciente tem apenas a dilatação de vias biliares, ele é um risco intermediário para a coledocolitise. E, portanto, nesse caso, seria mais recomendado você fazer ou uma colangiorressonância ou uma ecoendoscopia, tá? Ele põe lá como opções também um ultrassom intraoperatório, uma colangiografia intraoperatória. Mas pensando nesse momento agora aqui, a gente teria indicação, na verdade, de uma colangiorressonância ou uma ecoendoscopia. Seria indicação de CPRE imediata. Se tivesse preditores de alto risco, então dilatação de vias biliares com a bilirrubina elevada, ele não falou isso aqui, tá? Ou se a gente tivesse algum sinal de colangite aguda associada. Só a febre e dilatação de vias biliares não é o suficiente para a gente falar que tem colangite aguda. Para fechar o diagnóstico de colangite aguda, pelos critérios de Tóquio, a gente teria também que ter icterícia nesse paciente, tá? Então isso aqui possivelmente é uma questão que pode ser anulada por recurso. E tem mais uma coisa aqui também. Aí você pensa, então o autor está querendo dizer que é uma colangite aguda e que eu devo fazer então a CPRE imediatamente? Não, pois se fosse uma colangite aguda, a A também estaria certa, porque você teria que entrar com antibióticos de amplo espectro. Então não é esse o caso, tá? Não tem aqui indicação que você tenha realmente confirmada uma colangite aguda. Um abraço para vocês e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Acaba de sair, né, o gabarito das questões da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. E eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre as questões de clínica médica, se a gente tem ou não tem alguma questão passível de recurso, né? Então, basicamente, tem uma questão que cabe recurso, que a gente vai falar aqui mais para frente, tá? E uma outra que é duvidosa. Mas, enfim, é uma prova que foi relativamente fácil, que cobrou pouco conhecimento ou com raciocínio lógico do aluno, né? Pelo menos na parte de clínica médica. Mas enfim, vamos ver aqui um pouquinho do que foi encontrado na prova. A prova começa com uma questão sobre intoxicação por benzodiazepínicos, né? E lembrando que eu tô corrigindo a versão C dessa prova, tá? E nesse caso, pergunta qual é o antídoto, a resposta era o flumazenil. Na questão 22 era uma questão de fibrose cística fácil também, que falava sobre o diagnóstico de fibrose cística, né, que é feito com o teste do cloro. E aí a questão 23 trazia um dado que houve uma queda no número de mortes por hepatite nos últimos 5 anos e te pergunta por que isso aconteceu. Então, há 5 anos a gente tem os novos tratamentos para hepatite C e por isso as mortes vêm reduzindo.
né? Então, a alternativa correta seria a alternativa D. Depois disso, a gente também tinha uma questão sobre hepatites, era um painel com hepatite A, B e C. Esse paciente já tinha tido hepatite A e ele tinha um anti-HCV positivo, e quando tem anti-HCV, a gente prossegue a investigação fazendo HCV-RNA, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Depois disso, a questão trazia as questões de um tabagista, que perguntava qual era a carga tabágica, bastava multiplicar 1,5, que era o número de maços que ele fumava, pelo tempo que ele fumava, para encontrar 27 maços ano. A alternativa correta era 30 maços ano, alternativa B. E qual era o tratamento para parar de fumar? E aqui o que a gente tinha disponível era a bupropiona. Questões bem fáceis, né? Depois disso, um pouco mais para frente, vem a questão polêmica, que é a questão 29, que fala sobre lesões tireoidianas, para você assinalar qual era a recomendação correta. E o gabarito oficial diz que não há indicação de pesquisa de marcadores moleculares na avaliação do nódulo tireoidiano. E, na verdade, para aqueles pacientes com nódulo tireoidiano submetidos a PAF com resultado inconclusivo e que anteriormente teriam ido para a cirurgia, né, a gente sabe que a gente pode solicitar os marcadores, né, e acompanhar esse paciente clinicamente, né? Então, existe sim alguma indicação na investigação dos nódulos tireoidianos para a pesquisa de marcadores moleculares. A alternativa A, portanto, é passível de recurso, mas não existe nenhuma outra alternativa correta nessa questão, né? Mais adiante ainda, a gente encontra a questão 34 e 35, que era um paciente hepatopata, né? Que tem uma ascite, a gente não consegue calcular o GASA, porque nos é fornecido a albumina sérica e a proteína, né? Mas a gente pode inferir que é um hepatopata e que esse GASA é maior do que 1,1, e ele pergunta qual é o diagnóstico. Nós não temos critérios aqui para definir uma PBE, afinal das contas ele tem menos de 250 polimorfonucleares, né? E aí a nossa possibilidade maior é justamente a alternativa A, é uma ascite por cirrose hepática. Na questão 35, ele pergunta como você deveria tratar esse paciente, né? E o gabarito oficial diz alternativa B, espironolactona, né? Estaria errado, nesse caso, a gente fazer a profilaxia para PBE nesse paciente? Não estaria totalmente errado, porque a gente sabe já que ele tem uma ascite, que ele é um etilista de longa data e que provavelmente ele tem um child já avançado, né? Então, nesses casos, a gente poderia fazer sim a profilaxia. E a profilaxia deveria ser feita nesses casos, de preferência com norfloxacina. Então, a melhor resposta seria espironolactona mais norfloxacina. Não tendo essa opção, estaria errado eu fazer ciprofloxacina e espironolactona? Não estaria, tá? Então, a alternativa A também é uma opção terapêutica para esse paciente, apesar do gabarito oficial liberado ter sido alternativa B, né? Bom, acho que essas foram as questões mais polêmicas, tá? As outras questões da prova são questões fáceis e que trazem pouca dificuldade na sua resolução. Eu espero que vocês tenham ido bem e a gente se vê por aqui. Boa sorte a todos e boa noite. Prova do SES Distrito Federal. Achei que foi uma prova bem feita. Questões de ginecologia num nível de dificuldade bem maior do que as questões de obstetrícia. Achei que o padrão ficou super bacana, assim, esse de eles mudarem, né, para prova objetiva, diferente, né, do jeito que era feito até então, que era aquelas asserções que a gente tinha que dizer se era certo ou errado. Acho que fica muito mais objetivo, muito mais raciocínio clínico, né, quando a gente faz uma prova com 4 alternativas e com casos clínicos. Então, acho que foi uma pegada muito legal, muito bacana aí que a banca fez. Obstetrícia, assim, achei uma prova bem conceitual, né, eles perguntaram conceito de diagnóstico de pré-eclâmpsia, eles deram aquela paciente, né, que tinha sintomas,
ela tinha escotomas, ela tinha cefaleia, estava hipertensa, mas não tinha proteinúria, né? Então, lembra que a proteinúria ela não é mais obrigatória para dar diagnóstico de pré-eclâmpsia, achei uma questão muito boa. Perguntaram qual medicamento que não previne a pré-eclâmpsia, né? E aí a resposta é metildopa, que é usada para tratar hipertensão crônica. Então, achei a prova de obstetrícia super tranquila, achei bem dentro do padrão, né, usual que a gente costuma ver. Ginecologia, prova mais difícil, né? Realmente questões bem mais densas, assim. Tem duas questões, na verdade, que eu considerei como sendo bem passíveis de recurso. Uma delas é aquela que fala que a principal causa de sangramento anormal em adolescentes logo após a menarca é a coagulopatia. Claro que a gente tem que pensar nessa causa, é super importante essa causa, mas se a gente for falar epidemiologicamente, a principal causa de sangramento anormal em adolescente é a imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né? Então a gente tem definitivamente o O do Palm Coin como sendo a causa mais importante. Então não dá pra gente dizer que é coagulopatia. Eu escrevi o recurso, fiz ali o recurso para vocês, embasei com o Nova, aqui também com bibliografia nacional. Acho que essa questão aí realmente a banca precisa analisar aí pra gente, porque acho que é uma questão bem passível de recurso. Outra questão também que eu considerei como sendo passível de recurso é aquela que fala da lamotrigina. Vocês viram que a lamotrigina, eles colocaram como errada, né, a opção de que os anticoncepcionais à base de progesterogênio isolado por via oral, né, eles não seriam uma opção aí para paciente que usa lamotrigina. Tá errado, eles são uma opção sim. A lamotrigina é nada com estrogênio, então ela não pode usar anticoncepcional combinado oral, ela não pode usar injetável mensal, não pode usar anel vaginal e nem adesivo transdérmico. Mas pílula de progesterogênio isolado ela pode, injetável trimestral ela pode também, assim como o implante subdérmico de etonogestrel, essa paciente também pode usar. E os métodos intrauterinos, né, como o DIU e o DIU de cobre e o DIU liberador de levonorgestrel, ela também poderia usar. A que eles deram como correta realmente está correta, né, que é aquela que fala sobre a inserção de DIU em paciente com doença HPV induzida, óbvio que aquilo ali também está correto. Mas a outra alternativa, que era a alternativa C, também é correta. A gente pode dizer que sim, os métodos de progesterogênio podem sim ser usados e considerados como uma boa opção para quem usa lamotrigina. Então, acho que essa questão aí tem que ser anulada porque tem duas respostas corretas. Escrevi o recurso, embasei com os critérios de elegibilidade, né, ali da Organização Mundial da Saúde, que é a última diretriz que a gente tem. Ela é antiga, ela é de 2015, mas é a última que a gente tem, né? Então eu embasei ali e vocês podem baixar o e-book que vocês conseguem usar ali, o que foi escrito, né? E inclusive a bibliografia, a referência bibliográfica para poder montar o recurso de vocês. Na minha análise, essas são as duas questões que são passíveis de recurso de ginecologia e obstetrícia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem que eu analise mais uma vez, mais uma das questões, por favor, podem contatar a gente, certo? Contem conosco, a gente está junto com vocês aí durante todo esse processo.